Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Acho que a gente pode começar. Bom dia. Eu sou Isabela Panunzio, sou orgulhosamente formada pela Universidade de Brasília. Fui cooptada pelo Direito da Concorrência no segundo semestre da faculdade, graças aos encantos da professora Ana Frazão. E hoje sou advogada do Levi Salomão e uma das coordenadoras do IBRAC Júnior. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao IBRAC por promover pela 29ª vez o Seminário Internacional de Defesa da Concorrência e promover conversas tão interessantes e tão importantes. E também queria agradecer ao IBRAC Júnior, que abre caminhos para que uma advogada, no começo da carreira como eu, possa sentar numa mesa tão qualificada quanto essa. E antes ainda de passar a palavra para os nossos palestrantes, a quem eu agradeço imensamente por terem aceitado o nosso convite, eu vou fazer uma introdução rápida sobre a relevância e a escolha do tema que a gente vai falar aqui hoje. No ano passado, o IBRAC preparou um relatório de trabalho do mapeamento de decisões em condutas unilaterais, que foi um estudo super detalhado de todos os procedimentos que já tramitaram no CAD, que trataram de investigações de condutas unilaterais. Esse relatório informou que 26% dessas investigações trataram de casos de acordos de exclusividade. Se a gente olhar só para os processos sob a Lei 12.529, esse número sobe para 35%. E acho que esse percentual sozinho mostra a relevância que tem o tema que a gente vai falar aqui hoje. Mas, em preparação para o painel, a gente fez um mergulho para entender de que forma e com que apetite o CAD tem olhado para os casos de exclusividade ao longo do tempo. Então, eu vou colar aqui agora a nossa pesquisa. A gente olhou para 29 casos de exclusividade. Esse é um recorte que inclui processos e inquéritos administrativos em curso e já encerrados, e que exclui procedimentos preparatórios e os casos de cooperativas médicas, que são bem específicos. 21 dessas investigações já foram encerradas e 8 ainda estão em curso. E as investigações encerradas tiveram como desfecho, em 6 casos, acordos, em 9 casos, arquivamento e, em 6 casos, condenação total ou parcial. As decisões de arquivamento se basearam em 60% dos casos na ausência de posição dominante das investigadas, em 30% dos casos na ausência de evidências de conduta anticompetitiva e em só 10% dos casos na existência de uma justificativa legítima para a prática de exclusividade. A análise do CAD sobre posição dominante, que é um dos tópicos que a gente vai falar hoje aqui, ela se ateve em 90% dos casos para os quais a gente olhou ao critério legal de 20% de participação de mercado. Em pouquíssimos casos, o CAD flexibilizou esse critério para se adequar às especificidades do caso, e só quando isso foi demandado que fosse feito dessa forma. Um último dado, aliás, a análise do CAD desses casos, em 7 casos, resultou na concessão de medidas preventivas. Mas o mais interessante é que 5 dessas 7 foram concedidas nos últimos 5 anos. Então, é um ponto de discussão aqui também, que a Lilian vai falar um pouco. Esse é o cenário em que se dá a nossa conversa de hoje. E, para fins de organização, eu vou dizer que a gente dividiu a conversa em 2 blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre critérios de análise e efeitos das condutas anticompetitivas. A gente vai ouvir o professor Paulo Furquim, que é economista e professor do INSPER, e a Joyce Honda, que é advogada e sócia do Sescom Barrier. E, no segundo bloco, a gente vai falar sobre mercados digitais, medidas preventivas e também sobre as eficiências que justificam os acordos de exclusividade. Quando a gente vai ouvir o Eduardo Frade, que é advogado e sócio do Matos Filho, e a Lilian, nossa nova economista-chefe, a quem eu aproveito para dar boas-vindas. Sem mais delongas, eu passo a palavra para você, professor. Obrigado, Isabela. Bom dia para todas e todos. Primeiro, uma satisfação estar nessa sessão aqui,
não só pelo tema, que é super relevante, a gente entra nisso daqui a pouquinho, mas eu não quero deixar de fazer essa menção a satisfação que eu tenho de estar aqui nessa mesa organizada pelo IBRAC Júnior, né? Eu estou aqui já vendo ali a barreira dos 60 se aproximando, e é uma satisfação muito grande poder ver já florescendo essa nova geração, assim, que é muito eficiente, assim, fizeram uma qualidade muito competente, fizeram uma organização muito bem feita desse painel. Um cumprimento aqui no nome da Isabela, mas me lembro também de participar das reuniões com Thales, Rebeca, Júlia. Muito obrigado. Bom, o nosso tema, relações de exclusividade, é um dos casos que eu diria assim mais relevantes da história do CAD no enforcement contra condutas. De um modo geral, condutas, não estou nem falando assim de condutas unilaterais, né? Então, é uma quantidade muito grande desses casos, a Isabela já até mostrou, mas também numa relevância econômica muito grande. Eu vou citar um exemplo assim, que ficou emblemático, foi o caso do Rio Madeira. Foi um dos poucos casos que é possível avaliar o efeito de uma intervenção, porque ali era um caso claríssimo, que o leilão teria um único participante e tinha um preço pré-definido, que era máximo de energia, a competição levava o preço a cair, então teria um único participante, e aí houve, por conta da intervenção, competição, e o preço caiu 30% dessa energia elétrica por 30 anos, né, de concessão daquela operação. Aquilo deu, na ocasião, algumas dezenas de bilhões de dólares se você trouxesse esse valor, né, valor diferido em 30 anos ao valor presente. Se a gente quiser saber em valores de 2023, não fiz essa conta, mas é aproximadamente o dobro disso, então passando ali dos 50 bilhões de reais. Assim, uma relevância econômica muito, muito grande. E, ao mesmo tempo, é muito complexo. E o que a gente vai falar é justamente sobre essa complexidade. Primeiro, a variedade de tipos é muito grande. A gente está falando de relações de exclusividade, e é claro que o primeiro tipo que vem à cabeça é uma relação contratual em que se transfere um direito de decidir com quem você pode transacionar. Tá? A relação de exclusividade é uma cláusula de exclusividade. Mas existem também as modalidades em que é uma ação unilateral de uma empresa que modifica o seu modo, uma estratégia de comercialização que introduz incentivos que provocam o efeito de exclusividade, como, por exemplo, descontos condicionados. Olha, pode comprar por mim, de mim, exclusivamente de mim, você vai ter um preço. Se você comprar de outros além de mim, você vai ter outro preço. Enfim, não tem nenhum contrato, mas isso pode induzir uma relação de exclusividade. Então, a gente tem vários casos. Estou contigo, por exemplo, era uma dessas modalidades, né? Sobre os critérios para análise, aí tem eu acho que isso é bastante interessante e vai um pouco contra o senso comum, né? Eu fiz uma primeira análise há uns 10 anos, olhando a jurisprudência toda, e agora provocado mais recentemente pelo IBRAC Júnior, um exame dessas operações mais recentes. E é surpreendente, eu diria, que nós temos no Brasil um padrão razoavelmente consistente ao longo do tempo, pelo menos nos critérios em nível mais abstrato, né? Quais são os elementos que devem ser verificados para a configuração de um ilícito antitruste em relações de exclusividade? Basicamente, se tem uma discussão sobre posição dominante, essa é uma condição necessária. Segunda condição necessária, deve-se ter algum efeito, ainda que potencial, dessa conduta, e, em particular, em termos de fechamento de mercado. As discussões na academia, muitas vezes, vão para efeitos mais variados do que fechamento de mercado, mas a nossa consistência de análise é olhar fechamento de mercado. E o segundo ponto é examinar as eficiências que podem decorrer desses arranjos. É comum ter eficiências associadas a esses arranjos. E, nesse caso, o princípio é observar se seria possível obter as mesmas eficiências com um arranjo menos nocivo à concorrência. Então, esses três elementos estão em basicamente todos os casos. Isso é consistente, e eu digo que é surpreendente, e eu até falei relativamente consistente, quando a gente compara com outras jurisdições.
Década de 60, nos Estados Unidos, qualquer coisa, qualquer relação vertical, mais amplamente, inclusive os contratos de exclusividade, que apareciam, que destoavam de uma relação que é puramente mercado ou uma relação dentro da firma, qualquer coisa desse tipo já acendia um sinal amarelo para laranja. Assim, a tendência era fortíssima de vetar uma operação desse tipo. O que fez o Ronald Coase, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, uma pessoa que transita muito no direito e na economia, mencionar que esse tipo de forma que ele falava, formas estranhas, mas tão comuns, são estranhas porque nós desconhecemos o modo que elas operam, e não porque elas eram incomuns. Muitas vezes estavam na cabeça dos economistas, sobretudo, mas do antitrust em particular, associada a um poder de monopólio, e por isso deveriam ser vetadas, né? Depois, a Escola de Chicago transformou isso completamente, e nós, progressivamente, tivemos anos e anos e anos nos Estados Unidos sem nenhum caso de exclusividade ou de relações verticais, né? Então, uma mudança muito profunda que nós tivemos no Brasil. É razoável também fazer o disclaimer que a nossa história é muito mais curta, talvez não tenha dado tempo para fazer esse pêndulo tão extremo que houve nos Estados Unidos. Mas isso não significa que a impressão que as pessoas têm de inconsistência ela não exista. Acho que existe sim. Em geral, o diabo mora nos detalhes. Então, a inconsistência não está nesse nível abstrato da posição dominante, fechamento de mercado, eficiências. Está no modo que se materializa no padrão de prova em cada caso particular. Aí sim a gente vai encontrar inconsistências razoáveis e que certamente são preocupantes para qualquer empresa de grande porte, que pode ter associação com posição dominante, sobre se ela está fazendo algo que é lícito ou ilícito, né? Já começamos com um problema na definição de posição dominante. Market share utilizado? Sim, mas qual é o threshold exatamente para definir posição dominante? Nossa legislação fala de 20% como um mínimo para se presumir posição dominante, mas a análise pode ser setor específico e a gente encontra uma variabilidade razoável. E muitas vezes a gente não usa market share, né? Algumas vezes para o bem. Assim, decisões que são muito bem fundamentadas, por que não usar o market share? E eu daria o exemplo do Shopping Iguatemi, né? O Shopping Iguatemi, nós fizemos uma conta de market share de espaço de locação comercial, mercado relevante, digamos que seja o município de São Paulo, né? Provavelmente vai ter um market share muito pequeno, né? Mas, ao fazer isso, a gente está presumindo, aliás, sempre que a gente utiliza market share, implicitamente, a gente está assumindo que os bens são homogêneos, que não há diferenciação. Por que isso? Porque a gente está pegando uma participação aqui, dividindo pela soma de todo mundo, como se todo mundo fosse... A gente pudesse simplesmente somar essas pessoas, né? E não é o caso do mercado de shopping center, em particular Shopping Iguatemi, que é altamente diferenciado, e é chamada diferenciação vertical, aquela que é percebida como qualidade, né? Então, isso gera uma motivação para não usar o market share. Também, no caso de fechamento de mercado, a gente tem uma variabilidade muito grande, né? Havia referências ao caso Vandenberg, né, que é um dos primeiros casos ali de refrigeradores, né? Isso serviu muito para os casos de sorvete e o caso de refrigeradores da Ambev aqui no Brasil. Ali se falava muito de 40%, 45%, mas a gente já ouviu assim, em votos menção a 20% de fechamento de mercado. Então, tem uma variabilidade ali muito grande. Qual é a consequência disso? É que torna assim imprevisível, obviamente que isso decorre da complexidade do tema, é um tema extremamente complexo no que mais se exige, que é definir se é um ilícito ou não é um ilícito. E isso causa potencialidade de erros de decisão que são preocupantes. E eu vou aproveitar os meus 20 últimos segundos, aqui vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui, para falar sobre uma saída que tem sido interessante na nossa jurisprudência. Dada essa complexidade, é razoável que a autoridade fique muitas vezes num debate interno,
Isso é um ilícito, não é um ilícito, quais são as evidências, quais são os fatos que eu devo recolher para comprovar a ilicitude ou não de uma determinada prática. E também as empresas estão na dúvida, estou fazendo algo lícito ou não estou fazendo algo lícito. Uma solução que, naturalmente, a gente encontrou na nossa jurisprudência foi o desenho de TCCs. Então, há uma preocupação, há uma zona cinzenta. Algumas vezes a autoridade nem está convencida plenamente que houve um ilícito, mas há uma preocupação concorrencial. Ao mesmo tempo, a prática gera valor, e a empresa está procurando, obviamente, preservar uma prática que gera valor. Os TCCs têm sido um instrumento para se endereçar essas duas questões para cada caso específico, e algumas vezes com muito sucesso, eu diria. O caso da Globosat transformou o modo da Globo operar na produção de conteúdo. O caso Ambev de refrigeradores preservou o valor da estratégia e, ao mesmo tempo, preservou o conforto da autoridade concorrencial, que essa estratégia não cresceria a níveis que poderia comprometer a concorrência. Então, isso tem sido um instrumento interessante e, como a gente vê agora, Gympass e iFood, continuamos com esse caminho. Bom, é isso. Obrigado. Obrigada, professor. Eu sei que o tempo está esgotado, mas eu não queria deixar de te fazer uma pergunta sobre se, olhando para essa jurisprudência que você mencionou agora, vários casos super interessantes e de grande impacto, a gente consegue identificar uma mudança na forma que o CAD analisa os critérios de análise de casos de exclusividade. Então, se a gente pode dizer que houve mudanças na forma de definir mercado relevante ou posição dominante ao longo do tempo, ou se você acha que são especificidades de cada caso e que, numa linha do tempo, o CAD tem sido consistente. Uhum. Então, como eu procurei falar ao longo desses 10 minutos, num nível mais abstrato, quais são as condições necessárias para serem observadas, eu acho que o CAD está bem consistente. Então, o que se fazia há 20 anos atrás, se olhava num caso, é o que se olha hoje, nesses 3 níveis. Quando a gente olha, e é o que interessa no final das contas, quando a gente olha o padrão de prova, qual é o market share que eu vou observar para a definição de posição dominante, qual é o market share que vai ser observado no fechamento de mercado para se presumir que há um efeito anticompetitivo, aí sim nós temos mudanças. Eu até, para nominar, sem nenhum problema com isso, olha, o meu amigo Gilvandro, eu já até ia citar o Gilvandro aqui falando que esse conjunto de fatos ele me ensinou como plexo fático. Lembra, Gilvandro? Então, esse plexo fático, na observância do que de fato são os elementos que são trazidos para se concluir que essas condições necessárias são observadas ou não, isso há uma mudança. Eu até diria, o caso de sorvetes, eu acho que houve uma mudança. Muito obrigada, professor. A gente vai ouvir você agora, Joyce, sobre os efeitos dos arranjos de exclusividade sobre a concorrência. E, para começar, eu queria te perguntar se você acha que o CAD tem usado parâmetros objetivos para avaliar esses efeitos. Bom, Isabela, obrigada pela pergunta. Eu queria começar cumprimentando e agradecendo o convite do IBRAC Júnior, aqui na pessoa da Isabela Panunzio. Também queria demonstrar minha satisfação enorme de estar aqui mais esse seminário do IBRAC e nesse painel do IBRAC Júnior. Também sou muito entusiasta do grupo. Também, enfim, comecei como estagiária na área concorrencial, então me vejo aí em muitos de vocês, esse brilho nos olhos e essa paixão pela área, e isso é muito, muito bacana. Então, falando um pouquinho de como a análise dos efeitos anticompetitivos em condutas de exclusividade tem sido feita, eu não posso deixar de mencionar que ela essencialmente tem sido feita como nos moldes da Resolução 20 de 99, que fala para estabelecer se há posição dominante, estabelecer se há efeitos anticompetitivos e se há eficiências que compensam esses efeitos anticompetitivos. Então, uma ponderação dos efeitos líquidos que a conduta acarreta. Enfim, isso basicamente é a descrição da regra da razão. E isso tem sido feito consistentemente pelo CAD há mais de 20 anos, como bem colocou o professor Paulo. E eu concordo totalmente com ele que existe esse padrão
e que exatamente o diabo mora nos detalhes, né? E é aí que a gente começa a ter dificuldades, justamente, eu acho que, passada essa fase de verificar o mercado relevante e a existência de posição dominante, quais são os efeitos anticompetitivos, né? E isso tem sido feito, basicamente, olhando para o grau de fechamento do mercado. Enfim, e quando a gente olha, né, para os casos, muitos deles, os mais recentes aí que foram finalizados com acordo, justamente, né, a OCDE fez uma crítica falando que a jurisprudência não se aprofunda, né, quando a gente tem o encerramento dos casos com acordo, o que é natural, né, porque exatamente um dos ganhos de eficiência do acordo para a autoridade é não ter que chegar, aprofundar a análise até o final. Então, a gente acaba tendo que olhar os casos em que houve condenação, né, para ver essa análise aí chegando até o fim. E, enfim, dentro desse contexto, acho que o caso mais emblemático, que tem sido sempre usado como referência, é o programa Tô Contigo. Só que, enfim, esse caso ele tem inúmeras especificidades, né? E inclusive, enfim, né, teve todo um contexto aí de ter sido julgado aí 10 anos após a formação de uma das empresas que se tornou uma grande líder global no mercado de atuação dela, né? Então tem especificidades, enfim, o padrão probatório, né, naquele caso, assim, foi utilizada uma pesquisa ampla do Ibope com pontos de venda, foi realizada também uma inspeção na empresa, foi uma medida bastante polêmica aí na época, mas tudo isso para, enfim, fora os estudos econômicos, né, para ver o grau aí de fechamento do mercado, o aumento dos custos dos rivais, a elevação de barreiras, enfim, toda essa questão, né, da econômica e dos efeitos da conduta. Enfim, e foi adotado aí como, né, um leading case, mas eu acho que precisa ser tomado aí um certo cuidado também, né, na aplicação dos números ali que foram encontrados, né, para verificar ali o grau de fechamento do mercado, né, o percentual de 20%, ele acaba não sendo consistente também com a análise, às vezes, de fusões verticais, né? Então, a gente tem o threshold de 30% para uma integração vertical ser passível de ter uma análise mais aprofundada pelo rito ordinário. E aí, quando a gente tem esse número de 20% de fechamento de mercado, ele pode acabar sendo, né, enfim, um número bastante conservador aí, enfim, considerando aí outros mercados, e pode, enfim, acabar levando aí a uma série de... A gente sabe que, enfim, justamente por ser uma conduta analisada via regra da razão, ela tem efeitos aí pró-competitivos, então a gente pode acabar, enfim, desincentivando, né, os agentes a buscarem arranjos que possam ser pró-competitivos com esse receio de uma investigação, né, de enfim, toda uma exposição, dano reputacional, né, uma questão que, enfim, acabam achando que não, então vale a pena encerrar ou não nem perseguir aí esse arranjo por essa questão, né, de ser praticamente assim. Então a gente tem que tomar cuidado para isso não virar algo que possa ser confundido até com uma infração per se, né? Assim, eu tenho esse patamar, eu não posso atingir, melhor não fazer e criar aí todo um desincentivo, né? Então acho que eram essas as considerações iniciais aqui que eu queria fazer sobre a análise de efeitos anticompetitivos e fico à disposição. Obrigada, Joyce. A gente encerra assim o primeiro bloco de temas que a gente tinha para tratar. Era um bloco que era introdutório para a gente ouvir agora as eficiências sobre as quais o Eduardo vai nos falar.
e as novidades que a Lilian vai nos falar. Mas antes eu queria ter os comentários do Eduardo e da Lilian sobre o que foi dito no primeiro bloco. Então, vou começar passando a palavra para você, Eduardo, por favor. Obrigado, Isabela. Bom dia, pessoal. Um prazer imenso estar aqui e, de novo, parabenizo o IBRAC Júnior pela organização impecável. Bom, acho que nesse primeiro bloco foram tocados dois dos principais elementos da regra da razão, né, em análise de caso de exclusividade, que é a posição dominante e efeitos anticompetitivos. Eu acho, enfim, acho que uma das utilidades de painéis como esse é a gente tentar levantar um pouco falhas ou pontos de debate e melhoramento, né, quando a gente olha para a jurisprudência e a prática da análise desse tipo de caso no Brasil. E eu ia tocar bem brevemente aqui em alguns pontos. Um que me chama muito a atenção na análise de posição dominante pelo CAD, nesse tipo de caso, e a Isabela falou um pouco desses números aqui na fala dela, é um percentual bem elevado de casos em que a análise de posição dominante pelo CAD se encerra na aferição do patamar de 20% de market share. Isso é bem problemático, né, pessoal? Assim, denota um problema, a meu ver, de fato, em algumas dessas análises. Primeiro porque, enfim, market share é uma ferramenta de análise de posição dominante. Uma análise de posição dominante está longe de se encerrar numa análise de market share. E segundo, que 20% é super baixo, né? Então, assim, a sinalização de 20% que está na lei tem que ser vista como uma rede de proteção, a partir da qual você vai começar a olhar com mais cuidado. Você não pode encerrar uma análise de posição dominante aferindo que a empresa tem 20% de market share. Raramente uma empresa com 20% de market share vai ter uma posição dominante. Então, isso era um primeiro ponto que eu tinha. Sobre a análise de efeitos, eu acho que a gente tem aqui uma avaliação a fazer sobre como o CAD tem feito essa análise de efeitos. E eu, pessoalmente, acho que, na verdade, não tem se feito tanto assim, quando a gente olha os precedentes. E tem uma oportunidade aqui, né? Tem uma única vantagem de, às vezes, os casos do CAD demorarem muito para ser julgados, que é você consegue fazer uma análise para trás se aquela conduta gerou um efeito ou não. E a gente tem uma série de precedentes em que a análise não avançou para a análise de efeitos, né? Então, assim, a empresa tem posição dominante, teve uma exclusividade com fechamento relevante de mercado, parou. Eu acho que esse aqui é um ponto possível de evolução. E, por fim, eu faço a mesma pontuação em relação ao percentual de fechamento de mercado, que o CAD está corretíssimo de estar se focando nisso, como um elemento de análise, né, que percentual do mercado está sendo fechado pela exclusividade, e colocou-se hoje, assim, parece que tem uma espécie de safe harbor em 20%. É ótimo ter essa sinalização, mas, de novo, eu lanço a questão aqui se não é pouco demais, né? Quando você olha para os Estados Unidos, por exemplo, é 30%. Então, será que isso também não é algo que deveria ser pensado, né? Então, deixo aqui a reflexão. Obrigado. Lilian, por favor. Bom, obrigada, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Comitê IBRAC Júnior aqui para estar dividindo esse painel com colegas tão ilustres, né, que eu tenho o prazer aqui de estar compartilhando esse tema. Em relação a esse primeiro tópico, né, que foi apresentado, eu acho que tem muitos pontos ali interessantes, né? Eu concordo ali com o que a Joyce falou, que tem que tomar muito cuidado em relação a você colocar uma espécie de threshold de você tornar até mesmo a análise, digamos assim, per se, e que não é a ideia, né? Justamente a ideia, como o Paulo Furquim falou, né? E que o CAD tem se mantido, digamos assim, consistente em relação, pelo menos, à análise de utilizar a parte da regra da razão para esses casos, né? E eu vislumbro que isso não deve mudar. Então, assim, a ideia é realmente que isso se mantenha. É claro que você tem dificuldades em relação a como definir esse valor exato, né, que seria o limite, digamos assim, mas, principalmente, como calcular esse valor, né, que seria a própria definição do mercado relevante. Então, eu acho que talvez essa dificuldade de você colocar um valor específico nem é tanto o problema, mas sim em base em que você vai estimar esse valor, que é a grande dificuldade, que você pode gastar a maior parte do tempo, que é definindo o mercado relevante. Você pode fazer vários cenários, existem alguns ali mais prováveis, digamos assim, outros nem tanto, mas você não consegue ali fechar exatamente, né? Concordo em relação ao que o Frade falou
que às vezes você não tem adentrado tanto na questão de efeitos, mas acho que a gente volta um pouco na questão das vantagens de se fazer um acordo. Então, muitos casos, né, a gente vou comentar ali na frente, tiveram os casos recentes, tiveram acordos, e é justamente essa vantagem do acordo. Então, assim, se você acabar fazendo essa análise de efeito depois, você vai acabar desestimulando também uma atuação rápida, digamos assim, da autoridade de responder de forma rápida e melhorando, né, a situação ali do mercado, ou pelo menos evitando que tenha um prejuízo ali muito rápido, né, no ambiente concorrencial. Acho que foram esses os pontos. Obrigada. Obrigada, Lilian. Eduardo, eu comentei no começo da minha fala que só 10% das decisões de arquivamento foram baseadas em justificativas legítimas, eficiências das práticas de exclusividade. E esse é o tema que você vai tratar. Então, só para a gente começar, eu queria te fazer uma pergunta que tem 3 embutidas. A primeira é se você acha que as eficiências têm sido importantes na análise do CAD, se ele tem considerado isso um elemento importante. A segunda é se você acha que tem outras eficiências, além das que foram consideradas na jurisprudência do CAD, que deveriam ser consideradas pela autoridade. E a última é se você acha que o CAD tem acompanhado a experiência internacional no que diz respeito à análise de eficiências. Obrigado, Isabela. Bom, a gente passa aqui, então, acho que para o terceiro ponto aqui, de uma análise de regra da razão, e como o Furquim disse, realmente eu acho que o CAD tem sido bem consistente em identificar essa metodologia de análise, né? Posição dominante, efeitos e a análise de eficiências e justificativas. Eu tinha uma impressão qualitativa, digamos assim, que me incomodava um pouco, de que vários precedentes do CAD não levam tão a sério essa análise de eficiências, né? A etapa de avaliação de justificativas e eficiências derivadas de uma conduta de exclusividade. E isso, de fato, se comprovou com dados, né? Eu cito aqui um artigo da Paula Câmara, da Paloma Almeida e da Bruna Prado, de 2021, que elas fizeram uma análise super interessante de casos de condutas unilaterais julgadas pelo CAD de 2015 a 2020. E olha só a conclusão que elas chegam. Dos 34 casos analisados, em apenas 15 o CAD se pronunciou de forma mais relevante acerca da análise de eficiência das condutas. Vamos dar um desconto aqui de que pode ser que alguns desses casos foram arquivados antes de se chegar lá, né? Mas, ainda assim, isso é muito revelador dessa impressão que eu falei, e eu acho que, de fato, revela uma preocupação aqui. Porque a análise de eficiências justificativas em qualquer conduta unilateral, e especialmente uma conduta de exclusividade, é muito relevante. Então, eu acho que está denotando que talvez o Brasil precisa levar um pouco mais em consideração isso na análise desse tipo de caso. Então, enfim, acordos de exclusividade são extremamente comuns em tudo que é tipo de indústria, né? De distribuição e revenda de combustível até plataforma de streaming de televisão. E ocorre tanto com empresas que têm posição dominante e com empresas que não têm posição dominante, né? Então, o que demonstra também que isso não é uma exclusividade, é uma imposição apenas por empresas que têm posição dominante. Isso é bem comum em tudo que é tipo de indústria, e com muita razão, porque realmente exclusividades têm uma série de justificativas e eficiências embutidas. E não é só uma questão de aferição de justiça, né? Se é justo ou injusto ter aquela exclusividade. Porque se a gente não aceita algumas dessas justificativas e eficiências, você gera um problema concorrencial no mercado, né? Você, muitas vezes, sequer tem um investimento em si. Então, é por isso que isso tem que ser avaliado. Então, só para dar alguns exemplos, né, de justificativas clássicas aqui, quando a gente fala de acordo de exclusividade. Uma delas, a primeira, é a proteção de investimentos feitos pelo contratante para inibir efeitos de free riding, né? Então, normalmente, o contratante faz um investimento junto com aquele distribuidor, aquele revendedor, que, se não houver a exclusividade, vai acabar sendo aproveitado por um outro concorrente. O problema disso é que, se não tiver exclusividade, pode ser que o investimento nem ocorra, né? O cara vira e fala assim, então, para ser aproveitado pelo meu concorrente, eu não vou fazer. Então, essa é uma eficiência clássica derivada de acordo de exclusividade, comumente aceito. Um segundo tipo de justificativa e eficiência tem a ver com garantia de qualidade do produto, controle da distribuição, forma de apresentação do produto. Então, a gente sabe que em várias indústrias é super importante para o ofertante daquele produto que ele tenha uma garantia de que a marca dele
vai ser apresentada da forma certa, com um processo correto, com um tipo de qualidade tal, né? Só para dar um exemplo, não é à toa que exclusividade é um elemento inerente de contratos de franquia, né? Importa muito, e sem aquela exclusividade, aquela indústria, aquele produto não funciona. Um outro tipo de eficiência é estabilidade da oferta e da demanda, né? Então, tem alguns casos que a exclusividade é utilizada como uma garantia para o ofertante de previsibilidade de que vai ter uma demanda e para o demandante de que vai ter uma previsibilidade da oferta. Novamente, em algumas indústrias, se você não tiver essa previsibilidade, você sequer é viável, né? A empresa não faz o investimento. Então, novamente, aqui a exclusividade fica como algo relevante. E aí, só para citar um último exemplo, também que é bem comum, eficiência e diferenciação de portfólio, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a Amazon Prime e Netflix, né? As duas terão conteúdos ali que são exibidos nas duas plataformas. Mas, para que elas fiquem atraentes para os consumidores, elas precisam ter conteúdos exclusivos, que o consumidor só acessa se ele contratar a Netflix. E, de novo, isso é um fator de competitividade super importante. E, por fim, enfim, né, clássico, eficiência, redução de custo de transação, porque citou o Coase aqui, então, aproveitando. Então, assim, gente, para dizer, é muito importante, né, é essencial para algumas indústrias as eficiências e justificativas derivadas de acordo de exclusividade. E uma análise antitruste que esteja considerando uma conduta desse tipo e não leve em consideração esse fator, ela necessariamente será falha e ela será problemática. Onde que o CAD está, a meu ver, nesse ponto em relação a esse tipo de análise? Eu acho que a gente viu pelos números aqui que, de certa forma, essa análise nem sempre é feita, né? Então, isso, por si só, é algo que vale a pena chamar a atenção. A gente sabe também que não tem uma regulamentação, um guia do CAD falando como que deve ser feita essa análise. E aqui, Isabela, já acho que é uma primeira diferenciação quando a gente pensa em Europa e Estados Unidos, por exemplo, que tem guias a esse respeito. É claro que muda muito em relação ao caso a caso, mas pelo menos existe uma metodologia de como deve ser analisada esse fator de eficiência nesse tipo de caso. No Brasil, nós não temos isso ainda, e a gente fica um pouco relegado a como a jurisprudência analisa isso. E a jurisprudência é um pouco oscilante, né? Não dá para ter uma linha mestra que o CAD segue em análise de exclusividade de eficiência nesse tipo de caso. Então, talvez aqui estejam oportunidades de melhoramento sobre isso. Dito isso, sendo justo, de fato, em vários dos precedentes do CAD, o CAD considera várias dessas eficiências que eu mencionei aqui, então, especialmente inibição de free riding, e assegurar o desenvolvimento de um produto é algo que o CAD comumente leva em consideração. E, de forma muito semelhante à Europa e Estados Unidos, rejeita argumentos de eficiência quando você tem eficiências genéricas, quando você tem eficiências que não são específicas daquela exclusividade, ou quando elas são, né, a exclusividade é mais restritiva do que o necessário para aquelas eficiências. Nisso é bem parecido, eu acho, com a Europa e os Estados Unidos. Mas, enfim, concluindo, fica a reflexão aqui de talvez isso, a questão das eficiências justificativas, voltar a uma centralidade da análise desse tipo de caso, que é algo que talvez hoje esteja, olhando para precedentes, esteja talvez faltando um pouco, na minha opinião. Obrigada, Eduardo. Lilian, agora a gente vai ouvir você sobre o que a gente considerou as novidades sobre os casos de exclusividade, que são o aumento no número de medidas preventivas concedidas pelo CAD e os casos envolvendo mercados digitais. Eu vou aproveitar para fazer algumas perguntas para você, antes de você começar a falar. A primeira é se você vê alguma relação entre o aumento no número de casos envolvendo mercados digitais e o aumento no número de medidas preventivas concedidas pelo CAD. Eu mencionei no começo da minha fala que 5 das 7 medidas preventivas concedidas em casos de exclusividade foram concedidas nos últimos 5 anos. Mas 3 dessas 5 foram concedidas em casos envolvendo mercados tradicionais e só 2 em casos envolvendo mercados digitais. E aí, uma segunda pergunta é se você acha que as medidas preventivas são um instrumento adequado ou importante para acompanhar a dinamicidade dos mercados dos casos envolvendo mercados digitais e arranjos de exclusividade. Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Em relação à sua pergunta, né?
Eu acho que a minha ideia é justamente estar aqui hoje tentando compartilhar um pouco da experiência, né, que o CAD tem tido com os casos de exclusividade no período recente e, claro, né, com as questões das medidas preventivas relacionadas a esses casos. Como economista, assim, eu não me sentiria confortável em falar que, olhando apenas esse número, né, assim, já dos últimos 5 ali, os 3 foram relacionados a mercados digitais. Eu não me sinto confortável em falar que tem uma causalidade ali relacionada, né, ao fato de ser um mercado digital por ter sido concedida a medida preventiva. Um ponto que eu acho assim bem interessante, que eu gosto, na verdade, sempre de falar, é que, na verdade, o que a gente vê? São 3 casos, especificamente, muito diferentes, que envolvem mercados, assim, de certa forma, muito diferentes. Ok, eles têm ali uma relação digital ali por trás deles, mas é um mercado de plataforma agregadora de academias, um outro de delivery de comida. Então, assim, na verdade, o que a gente espera, né? Pelo menos o que eu entendo, que o mercado digital ele vai acabar fazendo parte de diversos mercados. Vários mercados que a gente já teria como tradicional vem passando por esse processo, né, de se tornar, de certa forma, digital. Então, eu não entendo assim que necessariamente tem essa questão do digital ali envolvido. É claro que, como o digital torna as mudanças muito rápidas, e a imposição ali, né, da medida preventiva é justamente para tentar agir de uma maneira rápida para que os efeitos não sejam ali irrecuperáveis, né? Isso pode realmente acontecer pelo fato de ser um mercado digital. Mas eu não entendo que o simples fato, né, de ser um mercado digital vai gerar ali uma necessidade de você atuar ali numa medida preventiva ou algo ali de maneira imediata, né? Eu acho que o CAD, apesar de tudo, tem mantido ali, né, padrões consistentes de análise, como eu já tinha comentado, né, apesar de ter essas questões específicas do caso a caso, de definições de mercado relevante de cada um dos casos, a possibilidade ali de você ter às vezes um percentual que seja considerável, mas que você tenha ainda eficiências, que são essas eficiências, por exemplo, que o Frade comentou, né? E um dos casos que a gente viu isso, né, recentemente, foi o próprio caso do Google AdWords, porque, na verdade, foi um caso que você teve ali, né, todas as ponderações, e, mesmo assim, se identificou que, na verdade, aquelas cláusulas, apesar delas poderem, de certa forma, serem ali dúbias, digamos assim, ou que poderia causar um aspecto ali de preocupação concorrencial, no fundo, ela estava gerando ali, né, um serviço melhor para a própria plataforma ali de anúncio, né, para os próprios anunciantes, para os próprios consumidores no final. Então, eu acredito que isso tem sido olhado ali e, de uma maneira geral, eu consigo assim separar, falando em termos de medidas preventivas, a gente consegue separar os casos de exclusividade do CAD que tiveram pedido de medida preventiva que foram concedidos e aqueles que não foram concedidos, né? O caso do Google foi um deles, né, que não foi concedido e, no final, você teve ali justamente um arquivamento ali pela SG que se manteve no tribunal também pela justificativa ali das eficiências relacionadas. A gente tem também casos mais recentes que tiveram também imposição de medidas preventivas, no caso do iFood, né, e da Gympass, e que acabaram resultando em acordo. Então, assim, provavelmente, né, assim, o que se espera é que, se não tivesse um acordo, a gente teria toda essa análise, continuaria essa análise ali de efeitos, né, e chegaria numa conclusão, seja ela para o lado, digamos assim, positivo, né, de que as eficiências superariam os problemas ali, possíveis efeitos anticompetitivos, ou que, na verdade, os efeitos competitivos estavam realmente gerando ali, né, um efeito líquido maior do que as próprias eficiências. Então, eu tenho visto assim que o CAD tem ficado muito atento nas últimas decisões, né, em termos de contrato de exclusividade, como o Paulo Furquim comentou.
o fato de ser um contrato, de ser uma cláusula ali, né, uma exclusividade de fato ou uma exclusividade realmente contratual, né? Então, acho que a gente já tem considerado, digamos assim, um amplo espectro de que, na verdade, a exclusividade não tem que estar escrita ali para eu considerar que ela existe, né? Eu posso ver realmente um efeito claro no mercado e entender que aquilo tem um efeito de exclusividade, mesmo que não esteja no contrato, e posso punir e posso também encaixar isso dentro dos meus percentuais na hora de fazer, digamos assim, limites, né, que seriam considerados razoáveis. Então, acho que todos esses pontos, né, a gente tem também um caso recente, bem recente, né, de outubro, que teve um pedido de preventiva que não foi, né, também concedido, porque até então a gente não conseguia identificar claramente se os efeitos ali, né, da redução de participação, que é o caso do guichê virtual, realmente seria atrelado à conduta anticompetitiva, mas que teve agora, né, 3 TCCs ali homologados em outubro, e que no próprio TCC já fica claro que assim não vai mais ter a exclusividade, então não teve uma necessidade de uma medida preventiva nesse caso. Durante a própria negociação ali, durante a própria investigação, já foi negociado, né, um acordo que, assim, de certa forma, digamos, entraria nos níveis da medida preventiva de outros casos, né, que é de você colocar ali a restrição de novos contratos de exclusividade, limitar um percentual de contratos já existentes, impor ali, ou pelo menos requerer que se tenha um feedback, né, digamos assim, por que eu te dou a exclusividade, então você tem que ter algum retorno ali relacionado, seja algum investimento, algo do tipo, para mostrar realmente a eficiência. Então, assim, acho que de uma maneira geral desses casos, eu acho que apesar de serem casos, né, que envolvem mercados que tem uma digitalização ali por trás, que você tem muitas plataformas, aplicativos que a gente tem utilizado, são casos que envolvem mercados muito específicos. Então, a gente não fica só na análise do digital. Muito pelo contrário, isso daí é só, de certa forma, um instrumento. A gente sabe que aquilo ali, o digital, é um instrumento para operacionalizar aquele mercado. Mas o mercado em si é um mercado de academias, é um mercado ali de serviço de entrega de comida, de delivery de comida. Então, são mercados com características muito específicas. Se eu ficar só na discussão do digital, eu perco todas essas especificidades ali envolvidas e não consigo realmente ver, né, a própria realidade da concorrência daquele mercado. Então, acho que, de uma forma geral, eram esses pontos, né, que eu queria dividir aí com vocês, as experiências recentes do CAD, e dizer que o CAD está muito atento em relação a isso, mas que a gente mantém, né, ali em vista a aplicação da regra da razão. É claro que você tem essas discussões de como definir os percentuais, de como calcular ali e definir o mercado relevante, mas que existem, sim, e a gente entende que existem eficiências relacionadas aos contratos de exclusividade, mas que também você pode ter efeitos negativos ali relacionados, e por isso você tem que analisar o efeito líquido no final. Obrigada. Muito obrigada, Lilian. Esse é o fim do segundo bloco. A gente vai abrir agora para comentários da Joyce e do professor Furquim. Se eles quiserem falar sobre esses pontos, por favor, Joyce. Obrigada, Isabela. Bom, eu só queria acrescentar em relação ao que a Lilian disse, que realmente o instrumento da medida preventiva tem sido mais utilizado recentemente. E assim, essa questão do mercado digital, se a gente, né, é abordado por algum cliente que fala, olha, tem uma situação aqui no mercado, eu preciso de uma medida preventiva, a gente vai dizer, se ele for da economia digital, que ele tem uma probabilidade maior de conseguir essa medida preventiva, né? Eu acho que isso enfim, não precisa ser economista, né, para fazer essa análise e concluir que, de fato, enfim, pelo dinamismo do mercado e essa ferramenta aí que tem sido aí utilizada, a probabilidade aí é maior. Mas, enfim, acho que a gente tem que
ter um certo cuidado, né? O CAD precisa ter esse cuidado para não transpor questões que são, né, de outras jurisdições para o Brasil, né? Assim, a gente tem o tratado que estabelece a União Europeia e define que a firma dominante tem que ter uma responsabilidade especial, e lá, enfim, então isso está definido, né, num instrumento normativo. E a posição dominante também ela é estabelecida num grau muito mais elevado. Enfim, a gente tem aí DMA também, né, falando sobre certos comportamentos que gatekeepers precisam ter, e tudo isso, enfim, a gente precisa ter esse cuidado para não fazer uma transposição aí automática, né, e achar que aqui também a empresa com 20% já tem que ter certos cuidados, já tem que cumprir com certas obrigações. Então, acho que o caso do Google AdWords, na verdade, acredito que ele foi arquivado aí porque não foram verificados os efeitos, né, anticompetitivos na conduta, não tinha essa necessidade de você garantir interoperabilidade de plataforma para que um anunciante pudesse fazer o anúncio ali simultaneamente em plataformas concorrentes, né? Ele podia fazer esse multi-homing de forma manual. Então, não havia uma criação aí de barreiras e por conta de nenhuma conduta, né? Acho que teve esse arquivamento aí, enfim. Então, uma decisão que acredito aí que foi acertada, né? E acho que merece aí esse cuidado, esse olhar para as questões do mercado brasileiro, né? Obrigada, Joyce. Professor Furquim, se você tiver comentários, por favor. Tá, obrigado, Isabela. Vou fazer um comentário rápido sobre o ponto do Eduardo e outro aqui sobre as medidas preventivas, que eu achei, de fato, algo bem interessante que vocês trouxeram aqui para a mesa, né? Do ponto do Eduardo, é na linha de identificar assim, elementos que, de fato, a gente poderia aprimorar. Assim, certamente existem vários, e o Eduardo colocou isso. Dentre esses que ele falou, que foi mais no campo da eficiência, o meu ponto seria que, algumas vezes, a gente nota em alguns votos assim, a conclusão no nível quase opinativo. Quando eu digo quase opinativo, é que tem assim, a base factual para sustentar a afirmação que, por exemplo, tem eficiências ou não tem eficiências. Eu acho que vai nas duas direções, tá? Tanto no claim que tem eficiências, quanto no claim que não tem eficiências. Ela está muito no nível assim, tem essa eficiência, reduz custo de transação, né? Mas isso não é suficiente, né? É necessário realmente trazer uma base factual que mostre que, de fato, tem uma redução de nível de eficiência. Até foi muito interessante você trazer o problema, que, aliás, vou ligar aqui com a questão da medida preventiva, que é da longa duração dos nossos processos administrativos, que nos dá a oportunidade de ver se tem eficiências e se tem efeitos, inclusive, anticompetitivos também. A lei é claríssima, que não é necessária a observação de efeitos, mas também está no campo da proteção, de permitir um enforcement, não fazer uma exigência de prova tão elevada por parte da autoridade, mas a evidência da ausência de efeito que alguém traz tem um poder de observação do fato muito relevante que obviamente, não deve ser descartado, né? E acho que isso é uma coisa que a gente poderia aprofundar. Aí, na medida preventiva, acho que a Lilian foi muito... Eu gostei muito quando a Isabela trouxe essa ideia, falou, olha só, que coisa interessante. E aí, gostei também quando a Lilian falou agora assim, mas tem muitas que a gente não deu, né? Então, e assim, os critérios estão muito claramente seguindo os critérios. Olha, tem fumus boni iuris e tem periculum in mora. É isso que está sendo observado, e mesmo se é digital, não é digital, etc. Mas eu não descartaria que aqui tem, sim, uma mudança. É um número pequeno. Então, a Lilian falou, como economista, não posso deixar de falar. Assim, o fato de você ter 2 antes e 4 agora, assim, ainda pode estar no nível do aleatório, o tipo de caso que apareceu, etc.
Mas um bayesiano também diria assim, opa, pode ser que tem uma mudança aí, né? Teve uma coisa que é diferente. E talvez essa diferença venha de um reconhecimento que, pela duração dos processos. E é claro que o tempo concorrencial é um tempo importante que você pode, na demora da análise, você simplesmente pode comprometer definitivamente o mercado, né? Que esse elemento esteja um pouco mais presente na análise que o CAD faz da pertinência ou não de uma medida preventiva. E eu acho isso muito bem-vindo. E isso vai ter uma implicação que é inesperada, e eu acho que não deve estar, obviamente, na motivação do CAD, deve ser periculum in mora e fumus boni iuris, mas isso tem um efeito no TCC. Isso modifica, né, o outside option, né, que cada parte tem num TCC, a propensão a fazer um TCC logo e com concessões mais relevantes, também modifica. Então, é algo para a gente observar como é que vão ser os desdobramentos aí para frente. Temos tempo para tréplica, se alguém quiser falar, Eduardo, Lilian. Não, eu adorei aqui o que o Furquim falou. Acho que realmente a gente tem que levar em consideração que o fato, né, de talvez a autoridade entrar e impor uma medida preventiva, realmente você acaba mudando ali toda a estrutura de incentivos para a negociação de um acordo, né? Se você tem ali um pedido de preventiva que não tem resposta, ou que tem ali uma negativa já inicial, né, ou algo do tipo, isso também monta ali uma certa estrutura ali, né, do que esperar, do que vai acontecer naquele caso, né, e acaba influenciando ali as partes, às vezes não tentarem um acordo, não terem interesse, né. E isso demora um tempo ali de análise, realmente. Eu acho que a questão de, na nossa lei, não ter realmente a necessidade de ter efeitos realmente, né, existe, está ali na lei, mas eu acho que o CAD tem sido muito atento em não intervir se realmente você, justamente por ter essas eficiências, às vezes uma intervenção, digamos, rápida de você já tomar uma decisão ali, né, você pode acabar prejudicando ali o desenvolvimento daquele mercado, né, diminuindo questões de inovações, justamente por se tratar de mercados digitais, né. Então, por isso que acho que a questão da medida preventiva tem ficado ali bem atenta a esses requisitos, né, necessários para que ela realmente ocorra, tanto para não ter uma intervenção de maneira desproporcional, né, quanto para não ter ali uma intervenção que seja talvez desnecessária, né? Então, eu acho que isso tem sido a base, assim, um plano de fundo, né, da tomada de decisão ali que a gente tem visto. Eduardo? Eu ia só fazendo um link da questão das preventivas com o nosso painel aqui, né? A Isabela falou uns números no início, e eu também me recordo de um estudo que o IBRAC soltou, acho que há uns 2 anos atrás, sobre casos de conduta unilateral no CAD, né? E primeiro, assim, de longe, entre casos de conduta unilateral, o maior número de casos investigados pelo CAD é de condutas de exclusividade, né? O que já denota o cuidado com que a autoridade aqui no Brasil analisa esse tipo de conduta. E trazendo isso para medidas preventivas, eu vejo essa relação também, né? Se a gente pega medidas preventivas dadas em casos de conduta unilateral, um percentual relevante vai ser em condutas relacionadas à exclusividade, né? Então, enfim, é por isso que eu acho que a gente fala muito assim, né? Empresas, prestem atenção quando vocês fizerem contratos de exclusividade, porque assim, claramente está na mira de forma bem clara, tanto para a investigação e como candidato a medidas preventivas. Aliás, o caso do Rio Madeira, né, teve uma medida preventiva, e ali o periculum in mora era a coisa assim, mais evidente possível, né, que era ali dali a 1 mês e meio, perdi objeto, assim, toda a investigação, porque era uma concessão, tinha lá a data da concessão pública, tal, o leilão, e a exclusividade tinha o efeito exatamente naquele momento. Então, quando tem isso muito evidente, fica mais fácil para a autoridade pesar. E é interessante que a Lilian trouxe que ela deve prezar também
o efeito reverso, né, de você fazer a medida preventiva e isso gerar uma perda muito grande de valor, né. Então, é interessante. Sabe uma coisa que eu queria adicionar, que eu acho que isso passa bem longe do livro-texto ou da obviedade assim que normalmente a gente expõe as coisas. A gente expõe assim, olha, tem 3 critérios, condições necessárias, eu mesmo falei isso, a posição dominante, se tem efeito de fechamento de mercado e se tem as eficiências. É como se você fosse ticando, né? Assim, a posição dominante, tiquei, deixa eu ver, fechamento de mercado. Agora, essas coisas, no processo de decisão e de avaliação de um caso concreto, elas se interligam, elas não estão assim tão separadas, né? Então, uma empresa tem 70% de um mercado. Não há muita discussão de qual é o mercado relevante, que essa é outra questão, né? Será que é 70% ou é 5%? Algumas vezes a discussão do mercado relevante pode dar mudanças dessa natureza, né? Mas, digamos assim, é inequívoco que a empresa tem uma posição dominante muito destacada. E aí ela faz um contrato de exclusividade, assim, aquilo acende uma luz assim, laranja escuro, né? Então, o que vai ser diferente de uma empresa que tem, por exemplo, 40%. Não estou dizendo que ela não tem posição dominante, mas a natureza, a intensidade da posição dominante, ou seja, um dos elementos, ele é tão saliente que ele acaba tendo um efeito também como você aprecia os outros. Algumas vezes é por mera lógica econômica mesmo. Se você tem 80% do mercado, vai fazer contrato de exclusividade, o efeito de fechamento de mercado é muito maior do que se você tem 30% e vai fazer fechamento de mercado. Veja que a gente está discutindo as regras, 20% é suficiente para a posição dominante, será que 30% deveria se compor essas coisas? Se você tem 25% de posição de market share para definir posição dominante e tem 30% para fazer o fechamento de mercado, o efeito é completamente diferente de fechamento de mercado, de você ter 80% e fazer os mesmos 30%. Isso eu acho que deveria se operar talvez mais explicitamente, mas eu digo até como quem julgou algumas vezes, isso aparece, isso está no mindset, né? Então, certamente, as empresas que têm 70% de market share devem se preocupar muitíssimo com esse compliance, porque o risco é elevado, né? Se não tivermos mais comentários dos nossos palestrantes, Joyce, não sei se você quer falar alguma coisa. Eu queria só acrescentar, enfim, como o professor Paulo colocou, sobre a questão do compliance, realmente eu vejo como desafio, né, e conforme essa análise for se tornando mais sofisticada, vai ser inevitável o uso até de inteligência artificial, né, para o monitoramento aí, desses contratos de exclusividade, né, uma empresa dominante, o volume que ela tem, né, de contratos de exclusividade. Enfim, a gente viu TCCs em que foi colocada a obrigação de monitoramento, né, e isso vai ser muito importante aí para os próximos anos. Obrigada, Joyce. Bom, graças à disciplina dos nossos palestrantes que se ativeram aos seus tempos, a gente consegue ouvir a plateia se alguém tiver perguntas para fazer. A gente tem uma lá em cima também, depois da Rafa. Bom, pessoal, super obrigada aí pela exposição. Foi muito interessante ouvir vocês. A gente sabe que é um... Rafa, você quer vir aqui? Se quiser falar sem microfone, a gente repete aqui também. Acho que a gente consegue te ouvir. Se você falar alto, a gente te ouve.
Acho que agora foi. Não. Bom, vamos voltar. A gente sabe que é um tema que está super no... Pode falar, pode falar. É a posição. Obrigada, Rafa. Quem quer começar? O CAD. Sacanagem. O que deve constar ali no guia? Bom, eu acho que o CAD tem... Lilian, eu vou te interromper um segundo. Só para todo mundo ouvir, não sei se chegou lá em cima, a Rafa perguntou, ela mencionou que tem uma minuta de guia de condutas unilaterais sendo elaborada e perguntou para os nossos palestrantes o que é um must-have desse guia. Bom, então, eu acho que, só para dar uma contextualização, né, o CAD tem se preocupado em elaborar vários guias, né, orientativos ali. É claro que eles não são vinculativos, né, como o próprio nome diz, e cada caso, né, você pode fazer ali uma análise específica, mas a questão, né, da transparência, da segurança jurídica é um ponto assim de preocupação e que a gente tem se atentado. É claro que não é simples elaborar um guia, justamente por ser uma questão orientativa, então você está dando um direcionamento, digamos assim, para o mercado. Então, se você não desenha bem, né, o que está ali naquele guia, você pode acabar levando para uma outra direção. E por isso que a gente, às vezes, gasta muito tempo, né? O próprio guia de dosimetria, claro que tem várias coisas ali envolvidas, mas foi um guia que a gente conseguiu publicar recentemente, né? Mas que veio ali desde 2019, passando por consulta pública, recebendo várias contribuições externas, contribuições internas, rodadas novamente internas. Então, eu acho que assim a ideia, né, é muito interessante que se tenha isso para uma conduta ali para as condutas unilaterais, mas a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Acho que a gente teve isso de forma, digamos assim, rápida ali no período da pandemia, em algumas orientações de como fazer acordo ali também entre concorrentes, para você poder suprir ali uma necessidade do momento que estava por conta da pandemia. Mas eu acho que o que deveria assim constar de uma forma geral como guia é trazer o que a jurisprudência do CAD tem sido feito na jurisprudência do CAD em relação a essas questões mais gerais. Porque se você trazer, por exemplo, uma definição de mercado relevante, guia não vai acabar nunca, porque cada mercado é uma definição de mercado relevante ou algo do tipo. Então, assim, é difícil você trazer algo muito específico para uma definição de mercado relevante, mas você consegue trazer para essas questões mais relacionadas aos efeitos, a como analisar, né, essa questão do fechamento de mercado. Se você tem um lado ali que tem uma parcela já significativa, qual que seria o efeito ali no fechamento de mercado. Então, acho que as ideias mais gerais, trazendo casos da jurisprudência e o que a jurisprudência tem entendido de maneira geral sobre aquilo, seria um bom ponto para conter aí numa publicação desse tipo. Mais alguém quer sugerir must-haves? Safe Harbor, né, Edu? Você acha? Eu sempre fui curioso assim para ver como seria esse guia, né? Porque evidentemente tem muito debate em aberto ainda na jurisprudência. As conformações do tribunal mudam, vêm novas opiniões. Então, assim, nem sempre se acha uma linha mestre ali. E eu acho que tem que ter, evidentemente, espaço para ter essa variação analítica mínima. Mas eu acho, de fato, que tem espaço, pelo menos, para ter
uma definição de metodologia ali, né? Então, desde uma metodologia mais ampla, né, que parece que já está assentado no CAD, né, como você faz a análise, posição dominante, efeitos, eficiências, até talvez é isso, né, dar um pouquinho de metodologia de análise dentro de cada uma dessas caixinhas, né? Então, numa análise de posição de dominante, o que você deveria estar vendo, né? Então, assim, para além de market share, tem a ferramenta tal, tem a ferramenta tal. Um guia que contenha isso, por exemplo, talvez já inibisse falhas de você parar a análise em market share, né? Que foi uma coisa que eu mencionei aqui. Ou você tem, como tem na Europa e nos Estados Unidos, na parte de análise de eficiências, uma metodologia, né? Como é que é a distribuição, inclusive, de ônus da prova, que tipos de eficiências são aceitáveis, que tipos de eficiências não são aceitáveis, né? Então, se for eficiência genérica, se não for eficiência específica. Então, existe um nível genérico suficiente para contemplar um guia, a meu ver, né? Eu acho que talvez seja meio difícil ou impossível entrar nesse nível de detalhe muito grande, como a Lilian falou, né? Exatamente, dá a impressão assim que a resposta vai no must not have algumas vezes, né? Que é um reconhecimento que é um ser mais de análise mais complexa do que, obviamente, cartel, mas também do que fusões e aquisições, e, portanto, vai ser mais difícil fazer um guia. Existe o risco também de você ficar só nas platitudes, né? Assim, então, tem 3 critérios, não sei o quê, mas num nível que também não tem um ganho de orientação tão grande. Eu prefiro assim, a ideia de que ele não pretenda esmiuçar todas as categorias, tal, porque isso seria impossível. Os empresários vão criar modalidades de relacionamento diferentes e que podem ter efeitos, etc. Então, ele vai estar assim, certamente insuficiente. Mas a ideia de safe harbors, com todos os riscos que podem existir, eu acho muito interessante. Eu acho que a gente deveria assumir isso, né? Você tem um trade-off. Na hora que você define safe harbor, você está dizendo que, eventualmente, vai ter algo que poderia ser caracterizado um ilícito, e você, numa análise ex post, mas definindo ex ante o safe harbor, você está assim, trazendo licitude para aquilo lá. Mas o ganho de segurança jurídica, o ganho de redução de esforço de análise deve compensar. Eu acho que existe um limite ali que o safe harbor seria interessante. A discussão também sobre presunção de ilicitude, né, talvez também pudesse ser utilizada, né? Então, assim, casos já bem extremos. Olha, fez exclusividade, tem 80% do mercado e a eficiência não é assim gritantemente, né, explorada, tal. Presunção de ilicitude. Talvez isso também ajude. Acho que a gente tem mais uma pergunta da plateia. Eu vou pedir só para quem for perguntar se identificar, por favor. Tá bom. Bom dia a todos, tudo bem? Primeiramente, cumprimentar a mesa e todos aqui presentes. Meu nome é Flávio, advogado do Itaú, Unibanco, na área de defesa da concorrência. E minha pergunta vai para a Isabela, quebrar um pouco do protocolo, fazer pergunta para a mediadora, e para o professor Paulo, que participaram do estudo. Nós que somos advogados in-house, é muito difícil falar para o executivo que está no mercado, que está olhando o seu concorrente, fazendo exclusividade e tendo determinados efeitos, e você falar para ele, você não pode porque você é grande o suficiente. Aí vem aquela até história do ratinho na sala de cristal, que o Caminati adora de falar isso, né? O que eu queria saber é se nos estudos que vocês fizeram, teve algum tipo de caso onde o CAD invocou o artigo de lei para reduzir a posição dominante e falar, não, aqui eu vou aplicar a prerrogativa legal que me dá para considerar um mercado relevante uma posição dominante menor daquele threshold, e se ou se por acaso o CAD simplesmente falou, não compensa eu fazer análise de posição dominante aqui, porque esses casos não foram para a segunda etapa e não tiveram efeito. Obrigado. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou pedir para o professor Paulo começar e eu faço comentários em seguida. Ok.
Olha, a avaliação de posição dominante sempre existe, pelo menos assim, esse assessment que pode ser de profundidade absolutamente variada, né? Mas sempre existe. Não, assim, dizer, falar de conduta lateral e não falar de posição dominante, eu desconheço. Realmente, eu acho que sempre está. Qual é o problema? Algumas vezes você pode... O problema identificado pelo Edu. Tem 21% do mercado, portanto, já vou para a próxima etapa, né, tem posição dominante, quando a ideia seria aprofundar se, de fato, aquela empresa teria condições de gerar unilateralmente, por meio da sua conduta, um prejuízo à concorrência. Eu vou destacar um outro problema quando a gente cai nos casos concretos. A empresa tem 18%, esse caso é um caso real, tá? Tem 18% do mercado. Aí faz-se uma análise, puxa, mas esse mercado não é homogêneo, né, tem diferenciação, e eu conheço essa empresa muito bem, ela é muito conhecida e tal, mas aí você vai ver o restante do mercado, tem empresas assim que, do ponto de vista de diferenciação vertical, são até muito mais, o preço do sorvete das outras empresas é até muito maior, né, porque são empresas altamente diferentes. Falei de sorvete, né? Cerveja. Cerveja. Mas, assim, então bate o delate, né? Bate o delate é verticalmente diferenciada, mais do que uma determinada empresa que estava se defendendo ali, naquele caso, tinha menos de 20% do mercado. E aí vem uma opinião, assim, desculpa a palavra opinião, eu acho que vem uma conclusão que está mais baseada em impressões do que numa análise factual, né? E isso, eu acho que não é exclusivo do nosso tema dessa mesa. Isso é um problema de definição de posição dominante de mercado relevante, se aplica para qualquer conduta unilateral, mas, de um modo análogo, quando se discute fusões e aquisições, tem o mesmo tipo de problema, né? Então, essa demanda por um esforço de fundamentação factual, eu acho que é algo que a gente deve sempre exigir. Acho que faz parte a gente sempre exigir essa fundamentação. Aliás, o Departamento de Estudos Econômicos está lá justamente fazendo um apoio muito grande e, em vários casos, sempre que chamado, exatamente traz o fato ali para auxiliar os conselheiros, né? Bom, eu vou comentar só que, na pesquisa que a gente fez, acho que a parte que o CAD nunca se furtou de fazer da análise é realmente a análise de posição dominante. Mas eu destacaria 3 casos, 2 que o professor já mencionou. O primeiro dos shoppings, em que o CAD precisou mudar completamente a forma que ele fez essa análise. Destacaria o caso misterioso dos sorvetes, que o professor acabou de falar, em que o CAD teve muito cuidado na análise de posição dominante. Ele estava analisando uma conduta de 2 das maiores empresas do mercado. E destacaria também o caso dos cigarros, que é um caso antigo em que o CAD analisou posição dominante e entendeu que, ainda que uma das empresas não cumprisse o critério legal de 20%, por ser uma conduta das 2 maiores, ela estava seguindo a líder, no parecer, acho que são essas as palavras usadas, ela também poderia ser considerada uma empresa dominante, por causa do efeito que teria a conduta ser praticada por essas 2. Então, eu acho que o CAD é cuidadoso nessa análise que ele faz de posição dominante e que essa é sempre uma análise que tenta, na medida do possível, se ater aos fatos e às especificidades do mercado. Me permita um disclaimer que eu deveria ter feito no começo, que eu participei como conselheiro, como parecerista, como consultor, em casos que eu até falei, não vou dar um parecer, nesse caso, porque não concordo, né? Mas assim, acabei trabalhando como consultor. Faço esse disclaimer, acho que isso não afeta a minha capacidade de analisar os casos, tá? Mas vocês têm todo o direito de pensar ao contrário, que eu tenho essa... Então, no caso do sorvete em particular, eu escrevi um parecer que vocês podem perceber que não foi acolhido na decisão. Bom, pessoal, acho que a gente chegou no final do nosso painel. Eu vou tomar um minuto para agradecer de novo ao IBRAC, e principalmente ao IBRAC Júnior. Sem a criação desse comitê de jovens advogados, eu não estaria sentada nesse painel, que foi uma honra para mim. Vou agradecer a nossa madrinha do painel, a Ana Olímpia, que nos deu ótimos conselhos para a gente formatar o painel que a gente teve aqui hoje, nos ajudou na escolha desses palestrantes incríveis que a gente ouviu. Vou agradecer a todo o time do IBRAC Júnior que me deu o apoio para conseguir preparar esse painel.
E vou agradecer aos nossos palestrantes, que foram brilhantes, que foram muito pacientes, que foram arrastados para inúmeras reuniões para aplacar a minha própria ansiedade desse painel estar organizado nos mínimos detalhes. Exclusividade é o meu tema preferido do Antitruste desde a graduação. Eu escrevi o meu TCC sobre isso, eu acho interessantíssimo. E eu não poderia estar mais feliz de ter ouvido pessoas tão brilhantes hoje falarem sobre esse tema. A gente não vai esgotar ele em 1 hora e pouco, mas, com certeza, eu saio daqui sabendo muito mais do que eu sabia quando eu entrei. Muito obrigada.